Então, esses foram os casos um e 2 da remoção, que eram os casos que davam menos dor de cabeça. Aqui o caso 1, aqui esse segundo caso 2. No caso 3, é essa situação mais própria aqui. No caso, eu estou com todo um fluxo de código aqui, mas nesse momento eu estou pensando, lembrando que cada chamada recursiva está num nível da Ivy, sempre que eu desço eu mudo de chamada recursiva, chamada da função. Eu estou no ponto em que o R aponta para esse roxinho aqui. Esse é o meu alvo. E ele tem os dois filhos diferentes de null. Por exclusão, né? Porque se eu cheguei nesse ponto do código, ele não entrou em nenhum dos ifs anteriores. Então ele tem os dois filhos não nulls. Nesse caso, tá? Por isso que tem esse comentário aqui, para me lembrar justamente disso. Nesse caso, vamos lembrar a grande ideia. O que eu preciso fazer? Como eu vou fazer, a gente chega lá. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso trocar esse R com o maior elemento da subárvore esquerda. Podia ser com o menor da subárvore direita, tá? Para manter a propriedade de busca. Os dois valeriam. Mas eu vou focar num caso só, senão eu vou ficar maluco falando sempre, podia ser outro. Então, eu quero trocar ele com o maior elemento da subárvore esquerda. É o que essa setinha aqui azul está indicando. Né? Eu quero achar esse cara, que é o maior elemento da subárvore esquerda, para fazer essa troca. Tudo bem essa ideia? O negócio é que eu não sei quem é esse elemento aí. Né? Nesse momento, só para a gente ter maneiras de atacar o problema, eu poderia chamar uma função auxiliar que eu mandava descer na subárvore esquerda e fazia a busca e me falava quem era esse cara. É uma maneira de atacar o problema. Mas lembra que eu queria puramente recursivo? Além disso, eu fiz uma escolha de projeto, que eu não sei se foi mais simples, confesso, que é eu desço uma única vez e subo uma única vez. Eu não faço esse look ahead. Tá? Eu não chamo uma função auxiliar para olhar onde está e depois eu desço. Porque assim, eu vou ter que descer recursivamente para ter a volta. Né? Então, já que eu vou ter que descer, eu faço tudo isso numa vez só. Não quer dizer que fica mais eficiente, não, tá, gente? Fazer um look ahead, voltar, pode ser muito bem implementado. Não, é só uma questão de projetos, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque o nosso caso 3, efetivamente, ele não vai terminar aqui. Ao contrário dos outros dois que a gente já removeu e finalizou, ele não termina aqui. Nesse momento, tá? O que aconteceu aqui? Eu identifiquei o meu alvo. Né? E eu não pude eliminá-lo. Né? A gente tinha identificado o alvo aqui no começo desse if, né? Marcado quem era o alvo. Só que nos outros dois casos anteriores, aqui os dois primeiros ifs, eu já pude eliminar ele ali. Então ficou show. A partir da remoção ali que aconteceu nos dois casos, a recursão só vai voltar. Esse é o caso em que eu ainda vou ter algum trabalho para ser feito. Tá? Que o trabalho é justamente encontrar esse cara com quem trocar. Então, o que eu faço? Eu chamo a remove AVL, descendo à esquerda, rPointerEsc, mas com uma nova função, né, com uma nova, com um novo propósito, que não é mais buscar a chave-alvo, é buscar o maior elemento da subárvore que ele está apontando, no caso aqui da subárvore esquerda, que eu passei para ela. E como que ela sabe isso? Ela lembra pensamento? Ela adivinha que eu quero isso? Como que essa função sabe que o comportamento dela tem que mudar? Algum chute? Perdão? Não é pelo parâmetro menos um. Eu poderia ser, tá? Mudar um parâmetro é uma solução. No caso, eu nunca disse que eu não podia ter chaves que eram números negativos. Então, eu teria que excluir algum número para usar aquele lá. Esse menos um está aqui só para evidenciar para vocês que o código funciona, mesmo quando nesse momento eu paro de passar a chave para ele. Porque eu estou afirmando para vocês, olha, a partir de agora ele não está mais fazendo busca. Quer dizer, ele não vai fazendo busca por chave, ele está buscando o maior elemento de uma subárvore, ele não vai fazer busca por chave. Então foi só para eu destacar, assim, falar, ó, é for real, tá? Eu nem passo mais a chave que eu estou buscando e a remoção vai funcionar. Mas ok, então não é o parâmetro menos um, mas não está tão longe. O que vocês acham que é? O próximo chute. Você passou algo. Então, você vai fazer alguma comparação para. Você está meio certo. A resposta tem a ver com o alvo, mas eu não vou fazer comparação, por incrível que pareça. Não, calma, a gente chega lá. Por que a resposta está meio certa? Vamos focar porque é a primeira parte que responde a minha questão aqui. Não é o menos um, é o alvo que eu vou usar como referência.
Se a gente voltar para cá, ó, o meu primeiro teste verificava se asterisco e alvo era igual a nulo, ou seja, se ainda não achei o alvo, estou na fase de busca, estou buscando por chave, descendo à esquerda, direita, tudo lá. Se já achei o alvo, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Porque tem mais um pedacinho do código que a gente ainda não viu, mas eu vou ter esse else aqui. Lembra que eu falei que eram muitos else, então eu tenho que marcar, se não viu? Esse é o else daquele primeiro if. Então, quando eu fizer aquela chamada recursiva, essa chamada recursiva aqui, que é a primeira chamada recursiva depois que o alvo foi setado, porque no fluxo do código, ó, ele foi setado quando ele passa por aqui. Então, ele entrou nesse if, ele foi setado, não caiu nos casos 1 e 2 da remoção, que eram os mais simples, chegou até aqui. Essa chamada recursiva vai passar um p-alvo que não é nulo, o conteúdo dele não vai ser nulo, e daí aquele primeiro if, esse primeiro if aqui, vai falhar, porque o conteúdo não é nulo, e a chamada vai operar a partir daqui. Então, toda essa fase de busca, a partir do momento que eu passo um alvo que não é nulo, ela vai ser ignorada e o código vai agir ter um outro comportamento. Tá? Só para a gente ter isso em mente, porque a função vai continuar chamando remove AVL, mas ela podia muito bem, se ela pudesse mudar de nome, ela poderia chamar nesse momento encontra o maior elemento da sub-árvore, né, que é o que ela vai fazer. Mas eu modulei isso pelo comportamento dela só por esse parâmetro. Tá? Então, uma coisa é a ideia, outra coisa é o detalhe de implementação. Tá? Então, vejo que a ideia não mudou. É só que, como eu não quero usar funções auxiliares, porque eu quero fazer um rebalanceamento lá no final, foi um jeito que eu lidei com o problema. Então, tá legal. O p-alvo é o que vai me indicar isso. O -1 é só uma indicação mesmo para não esquecer de falar para você, ó, não estou mais fazendo busca, busca por chave. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O que eu vou pedir para vocês, na verdade, é me lembrem de voltar nesse caso. Tá? Eu não vou explicar esse caso todo agora, vamos parar esse caso quando eu faço a chamada recursiva. Porque várias dessas coisinhas que eu faço depois só vão fazer sentido quando a gente vê o que está lá na frente. Tá? Pode perguntar. Perdão? Qualquer valor. A função, a partir desse else aqui, eu não uso mais a chave explicitamente. Até porque eu já tenho o alvo identificado, então eu já sei quem eu quero remover. Então eu nunca mais vou usar ela, podia ser qualquer coisa. Podia inclusive ser chave. Eu podia continuar passando chave só para manter o código uniforme e não daria problema. Eu pus -1 de propósito para chamar a atenção, né, por uma questão de lembrar de falar para vocês que, olha, não estou mais usando esse cara a partir de agora. Vejam que o else que eu falei para vocês está aqui, né, quando muda o comportamento. Porque ainda tinha um pedacinho faltando da nossa função. Então vamos finalizar a fase de busca e depois lidar com essa fase de encontrar o maior elemento da sub-árvore. Na fase de busca, a gente primeiro testou, vamos recapitular, se não era nulo, caso em que a busca falhou, então não dá para remover. Na sequência, a gente testou se encontrou a chave, caso em que a gente verificou se era remoção simples, remoção média ou remoção difícil, certo? Falta o quê? Falta, ainda na fase de busca, a situação em que eu cheguei num nó, ele nem é nulo, existe aquele nó, mas ele não é o cara que eu estou buscando. Ele é um outro nó da árvore. E eu tenho que continuar descendo na árvore, à esquerda ou à direita. É a fase, é a parte mais importante da busca, né? Descer, seguindo a propriedade de busca, a gente não implementou ainda. Ela está na sequência aqui. Tá? Eu chego nesse else se os dois primeiros falharem. Né? Peraí, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo. Então, eu chego nesse else aqui se os dois primeiros falharam, ou seja, nem era um apontador nulo, nem achei a chave. Estou no meio da busca ali. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Vou descer à esquerda ou à direita, tá? De acordo com o valor da chave. Então, pegando a ideia aqui, o R está apontando para um certo nó, aqui, que possivelmente tem filhos, tá? Eu não sei quem são ainda, mas possivelmente ele tem filho esquerdo e filho direito. Esse triângulo daqui ficou muito feio. Só que para saber para onde eu tenho que buscar, eu tenho que me comparar com a chave desse nó. Então, se a chave que eu estou buscando for menor que a chave apontada por R, eu desço à esquerda. Né? Que a chave que a propriedade de busca, a chave que eu estou buscando, ela não tem como estar à direita aqui, que tem todo mundo que é maior do que a chave do R. Então, vou descer à esquerda, que é esse pedaço aqui. Nesse pedaço aqui eu estou fazendo duas coisas. Uma é a parte mais simples, olha, remove a VL, descendo à esquerda, buscando pela chave, aqui tem que ser chave, eu ainda estou na parte de busca,
né? Passando P alvo e P diminuir a altura, passo os mesmos parâmetros, mas eu tenho essa atribuição. Importante essa atribuição, lembrem disso. É aí que eu faço a amarração. Né? Essa atribuição aqui conversa com esse return AUX aqui, tá? E também com esse return null aqui. Isso aqui também vai ser atribuído ali. Então imagina que eu fiz a chamada da remove AVL para a esquerda e só tinha um nó aqui e ele foi removido. É essa atribuição que vai trocar esse nó por null, senão o pai nunca sabe que aquilo aconteceu. Tá? É esse diálogo que acontece. Só que não vai ser só para esses casos, tá? Vai ser também para quando a gente fizer rebalanceamento, que rebalanceamento sempre gira a árvore lá. Além disso, o que mais que eu faço nessa parte aqui, no descer à esquerda, né? Quando eu desço à esquerda? A outra coisa que eu faço é marcar que eu desci à esquerda. Olha só. Lembra que eu tinha variáveis auxiliares lá no começo? Essas não estão passadas como parâmetros, elas são locais aqui daquela chamada. Tá? Dada uma chamada da função recursiva, tá? Uma chamada só, estou aqui no nível, aqui apontando para o R, eu tenho que saber se a remoção que eu desencadeei a partir dali foi à esquerda ou à direita. Por quê? Porque quando chegar lá na fase de rebalanceamento, só a informação de que a altura diminuiu, imagina que chegou para mim a informação, oh, a altura do seu filho diminuiu. Você fala, legal, de qual deles? Porque se eu for girar para um lado ou para o outro, depende. Né? Pode ser um caso simples ou um caso complicado, dependendo. Foi o meu lado mais baixo ou o meu lado mais alto que diminuiu? Eu só sei isso se eu guardar para que lado que eu fiz a chamada recursiva. Então, quando eu faço a chamada recursiva aqui, ó, para R pointer ESC, quer dizer, estou descendo à esquerda, se voltar avisando que a altura diminuiu, eu sei que diminuiu do meu lado esquerdo. Se ele é meu lado alto, baixo, daí eu vou olhar no fator de balanceamento depois, mas eu sei que diminuiu do lado esquerdo. Por isso que eu tenho que marcar com essa variável auxiliar, senão não tem como adivinhar. Tá? De modo semelhante, esse é o caso do else aqui que eu estou descendo à direita. Então, R pointer dir aqui desço à direita, atribuição mesmo, a função de antes e tal, mas eu marco descer o ESC igual a zero. Tá? Isso é muito comum, quando você tem uma variável que indica uma de duas coisas, como a variável não muda de nome, você faz uma afirmação e se ela é zero, é a outra afirmação que vale. Então, não precisa de duas variáveis, não precisa descer à esquerda e descer à direita, porque elas sempre vão ser complementares. Então, é só que desceu à esquerda igual a 1, então desceu à esquerda igual a 0, que significa que a descida foi à direita. Isso vai ser útil só lá na frente, mas é bom vocês saberem por que eu tive que voltar no código e fazer isso. Falando nisso, esse return também está aqui como um resquício para ir fazendo essa visão toda para vocês. Quando eu não fazia rebalanceamento, eu podia dar return aqui. Quando eu só queria descer, remover e voltar, aqui eu já desci e fiz a remoção do lado esquerdo ou do lado direito, do lado que fosse apropriado. Se eu não quisesse rebalancear, podia dar return aqui, tá? Quando eu cair nesse código. Mas, como a própria presença dessas variáveis aqui me sugere, eu vou ter que rebalancear. Sempre que volta de uma chamada recursiva do remove AVL, eu tenho que olhar se algo foi estragado, ou seja, se diminuiu a altura é igual a 1, e se for, eu vou ter que fazer alguma correção. Então eu não posso voltar imediatamente, eu vou ter que, esse fluxo de código aqui, dizendo de outra forma, né? O fluxo de código que chegou até aqui, chamou um remove AVL aqui, descendo à direita, por exemplo. Quando ele volta, ele vai marcar desceu esquerdo igual a 0, vai chegar nesse else aqui, vai pular, porque ele estava dentro do if, então ele não vai pular isso aqui, e vai cair lá no final do código quando a gente faz rebalanceamento. Então, olhando esse código, ele tem 3 grandes pedaços. Acho que eu posso até, para uma questão didática com vocês, colocar aqui, olha, o nosso remove AVL, ele vai ter 3 pedaços. Deixa eu ver o melhor lugar para pôr isso. Ele vai ter um pedação aqui, tá? Do primeiro if aqui, que é a busca pela chave. Daí, nesse else aqui, ele vai ter... Eu não vou colocar busca para não confundir com chave, mas pegar, a fase em que ele pega o maior da subárvore, e daí no final aqui, tá? Ele vai ter o rebalanceamento. Tá? Notem que eu não coloquei um else aqui, porque esse rebalanceamento ele vai acontecer qualquer fluxo de código que não termina, por exemplo, na remoção que a gente viu aqui. Peraí.
Cadê o exemplo? Falei que eu tinha um exemplo, agora me perdi. Perdão, aqui, ó. Qualquer fluxo de código que não termina, por exemplo, na remoção, aqui já dando um return, né, seja nessa fase da busca, seja nessa fase do pega maior, ele vai passar pelo rebalanceamento, que é para olhar e falar, ok, removi. E agora? Né, como ficou a situação? Né? Tudo bem, eu sei, como eu falei, eu já me desculpei previamente. Eu falei, eu sei que não é o código mais simples do mundo de entender. Mas, por isso eu estou tentando passar essa ideia alto nível, tudo para a gente saber onde a gente está. Essa estrutura aqui, né, uma fase de busca ou uma fase de pega maior, depende ali se eu já achei o alvo ou não, e uma fase de rebalanceamento no final. Tá claro a grande ideia das coisas? Esse primeiro if, então, que a gente está terminando, né, que começou aqui, que começou aqui, né, esse primeiro if que começou aqui, e que a gente acabou de ver o finalzinho dele, né, aqui, era a fase de busca pela chave. Tá? Então, essa fase está feita. O que ficou em haver, além do rebalanceamento que está lá no final? Cuidar do caso 3, né? Achar o bendito do cara com quem eu quero trocar. E é isso que a gente vai fazer nesse else. Então, se o alvo já foi encontrado, a chamada recursiva cai aqui, e daí, qual que é, de novo, a ideia, a grande ideia, a ideia geral do que eu estou fazendo? A ideia é que eu estou apontando para cá, eu começo aqui, ó, eu tenho uma subárvore, e eu quero descer sempre à direita até chegar em alguém que não tem mais filho direito. Esse cara é o maior elemento dessa subárvore. E é com ele que eu vou trocar o nó alvo. Tá? Então, note. Eu tinha achado o meu alvo. Vou marcar aqui. Ó. Eu tinha achado o alvo. Ele está registrado, eu sei onde ele está. Eu tenho um apontador para ele. Eu desci à esquerda dele. Como que eu sei que eu desci à esquerda dele? Está no caso 3. Ó. Foi a gente que fez, não é dado. Foi aqui, ó. No caso 3, eu desci à esquerda. Mas não mais procurando pela chave, procurando pelo maior. Desci à esquerda dele. Faço esse fluxo de código aqui, né, descendo sempre à direita, até achar alguém que não tem filho direito. É esse cara que eu vou querer trocar com o alvo, para daí fazer a remoção e trocar a vida. Lembrando, esse carinha aqui roxinho, ele pode sim ter filho esquerdo. Tá? Ele não é necessariamente uma folha. Ele com certeza não tem filho direito, porque senão, por definição, pela própria propriedade de busca, o filho direito dele seria ainda maior do que ele. Então eu vou descendo até não ter mais ninguém à direita. É isso que eu quero. Como que a gente faz isso? Bem, a gente começa tentando descer à direita. Essa fase, então, da função, da chamada recursiva da função, é verificando se R.D é diferente de null. Se ele for diferente de null, ele tem filho direito. Posso continuar descendo. Então, é uma maneira... Deixa eu até puxar isso para cá. Opa. É uma maneira de implementar a descida que a gente estava comentando ali. Deixa eu ver como eu coloco isso, que não atrapalhe tanto. Aqui. Então, essa chamada recursiva aqui, ó, deixa eu até usar uma cor diferente, vou pegar um roxinho. Essa chamada recursiva, isso é uma atribuição, né? Essa chamada recursiva, melhor dizendo, que desce à direita, ela corresponde, por exemplo, a seguir uma dessas setinhas aqui. Tá? Não essa em particular, podia ser de baixo, mas cada vez que eu desço à direita aqui no meu esquema, a ideia é que eu estou fazendo essa chamada aqui, ó. Eu identifiquei que eu ainda tenho filho direito, já que ainda tenho filho direito, vou para ele. Então chamo o remove AVL para esse filho. Note que eu estou na fase de descer, de achar o maior elemento. Eu não estou mais na fase de busca. Então eu continuo passando -1 aqui para lembrar disso. E continuo passando P-alvo, que continua não sendo nulo. Se em algum momento que eu fizer P-alvo ficar igual a nulo, além de eu perder o alvo, e daí eu não vou mais conseguir fazer essa troca, a minha função vai fazer toda bobagem, porque ela vai voltar na primeira etapa. Tá? Então, continuo passando P-alvo aqui, que não é nulo, então eu sei que eu continuo caindo dentro desse else na chamada subsequente. Tá legal. Então aqui vai ter uma sequência de chamadas descendo à direita. Na volta dessa chamada, quando essa chamada voltar, pode ser que ela tenha removido, né, que alguém lá para baixo removeu, e daí a altura dela pode ter diminuído. Né? Ainda não sei, ainda não olhei para isso, mas eu tenho que marcar que a descida foi à direita. Sempre que eu fizer uma chamada do remove AVL,
logo depois eu marco para onde foi a descida, porque lá na frente, no rebalanceamento, eu vou ter que saber essa informação. Então eu marco que desceu ESC igual a zero. Tem a atribuição como de costume e tal. Então tá legal. Esse if aqui foi a fase da descida, né, para procurar o maior elemento. Não é tão complicado. Imagina agora que finalmente fiz uma dessas chamadinhas, desci à direita, daí começa a nova chamada recursiva. Entro nesse else aqui, porque o alvo já foi identificado, faço esse teste e falho. Ufa! Cheguei nesse cara aqui, cheguei no maior elemento da sub-if que eu estava buscando. Vou pro else aqui. Tá na hora da troca. Beleza? De novo, a grande ideia, faz sentido? Porque agora, vocês vão entender por que eu insisto tanto, vocês vão descobrir que a troca não é tão simples quanto você imaginaria. Porque, como já não podia deixar de ser nesse código, que tem 3 casos de remoção, a troca tem 2 casos. Né? Por quê? Porque sim, para respeitar a estrutura da árvore, ela acaba sendo necessária, a gente vai entender a ideia, tá? Mas não é de maldade. Né? O primeiro caso, tá, é quando esse if dá verdadeiro. Eu não vou falar da condição desse if agora. Eu vou tratar esse caso, que deve ser o caso que está na cabeça de vocês, e depois a gente vai ver que ele não é óbvio, podia ser um pouquinho diferente. Tá? Mas vamos tratar desse caso então. Ó. Vou até pegar essa figurinha que ela me ajuda. Né? Concordam? É mais ou menos, claro que eu estou induzindo vocês, que eu estou até com a figura, mas é mais ou menos esse caso que está na cabeça de vocês. Tipo, ó, eu fui descendo à direita, aqui vamos colocar em roxinho, né? Eu fui descendo à direita, tudo que dava ali, até que eu cheguei no null. E daí eu entrei aqui e quero trocar esse carinha marcado pelo alvo. Ok? É essa a ideia, né? É isso que a gente vai tratar aqui. Tá? Então vamos só acreditar que é isso que eu vou ver. Como que eu vou fazer isso? Eu optei por fazer uma troca, uma substituição ali, já com 2 características específicas. Uma, eu vou trocar e já remover o alvo. Eu até tenho no código, se eu liberar depois vocês vão ver, fazendo passo a passo. Eu troco primeiro e depois removo. Mas isso fica mais dispendioso porque eu acabo atribuindo o filho esquerdo e filho direito para o alvo, por exemplo, sendo que depois eu vou ter que tirar dele. Vou remover, um dos filhos vai ser nulo, o outro tem que ser salvo. Então, meio que eu faço atribuições para depois tirar, né? Eu vou e volto. Então aqui eu fiz tudo junto no código compacto. No código mesmo tem a versão estendida e a versão compacta. Aqui está só o compacto. Além disso, eu optei por o quê? Por realmente mover o nó. Tá? O nó R, deixa eu marcar aqui que não estava claro. Nós estamos num ponto em que a chamada recursiva atual está apontando para o cara que eu quero trocar. O alvo eu só sei porque eu tenho a variável auxiliar PA. Então a gente está. O que eu vou fazer é literalmente fazer o nó R subir para lá. Eu não vou copiar conteúdo, eu não vou mover a chave dele. Eu vou realmente trocar ele de posição. Para isso eu tenho que mexer com os apontadores, filho esquerdo, filho direito e tal. E é isso que a gente faz aqui. Então, vai ficar bonito? Não vai, porque vai ser muito apontador mexendo aqui. Mas vamos tentar fazer juntos aqui. Ó. Primeira coisa é que eu sei que o alvo tinha filho direito. Por que eu sei disso? Porque senão ele teria sido um caso simples da remoção. Se ele foi um caso complicado, o caso 3 é porque ele tinha filho direito. Então eu não quero perder esse filho direito. Eu já começo por aí. Vamos usar o roxo para ir. Não, roxo está o fluxo de dados. Então vamos usar o azul para isso. Tá? O azul mais escurinho. Aqui, ó. R, pointer dir, recebe, asterisco P alvo, pointer dir. Isso quer dizer que o R agora vai apontar para o filho direito do P alvo. Faz sentido, né? Se ele quer substituir ele, ele tem que fazer toda a função que o P alvo fazia. De modo semelhante, o R, pointer esc, vai apontar para o filho esquerdo do P alvo. Então, como eu disse, não vai ficar bonito, mas ele vai apontar para cá. Quando eu faço esse desenho, vocês percebem que eu perdi isso aqui. Porque era para onde o R apontava antes. Então, não por acaso, tem esse AUX antes aqui, olha, essa atribuição. AUX recebe R pointer esc, que estou salvando o filho esquerdo dele, para não perder. Tudo bem? A ordem faz diferença, tá? Então, beleza. Esse cara aqui já está salvo pelo AUX. Vou continuar em azul aqui. Ó. O AUX está apontando para a raiz dessa subárvore, para não perder ela. E o R pointer esc está apontando para onde? Para o filho esquerdo do alvo.
Então, olha só, o R já está, o R já tá botando as manguinhas de fora. Ele já aponta para o filho direito, para o filho esquerdo, quase já está na posição lá. O que ele tem que copiar também? O balanceamento, porque o balanceamento, vou falar isso com a honestidade de quem errou e teve que voltar para saber que tinha um erro na própria árvore. O balanceamento não é uma propriedade do nó em si, é uma propriedade que deriva da posição em que está o nó, que deriva da relação do filho esquerdo e filho direito. Né? Então, quando eu mudo ele de posição, ele tem que herdar o balanceamento do nó que ele está substituindo. Tá? Então, isso aqui eu tinha esquecido de fazer. Quando estava implementando isso aqui, foi um dos erros que a gente fica depurando lá. R point verbal recebe o balanceamento do alvo. Tá? Então, teve isso. E daí, tá tudo feito. Olha, tá quase tudo feito. O R já tem tudo que ele precisa do P-alvo. Ele já tem o balanceamento dele, já aponta para o filho esquerdo e para o filho direito. Já posso eliminar o P-alvo. Então, elimina esse cara. Nada se perdeu porque o alvo já está salvando esse aqui. Desculpa. Elimino esse cara. Né? Elimino o alvo. E nada se perdeu aqui, porque o alvo está sendo salvo aqui. Então, o R, note que se eu pudesse simplesmente mover isso aqui e as conexões ficassem, né? Eu podia subir o R lá para o lugar do alvo e ele estaria ocupando bem aquela posição. Ele estaria apontando para todo mundo que tem que apontar certinho. Só não fica bonito o desenho porque fica essas setonas todas tortas. Mas falta mais dois detalhes. Eu estou mexendo em dois lugares da árvore de uma vez. Né? Eu estou mexendo lá onde estava o alvo e estou mexendo aqui onde estava o R. Então tem dois lugares que eu tenho que corrigir, que é a relação com os pais. Nos dois lugares que está faltando é a relação com os pais. Esse return AUX aqui é uma dessas correções. Né? Ele tem uma função muito parecida, é totalmente relacionado com esse return AUX aqui. Né? Lembra, eu dava esse return AUX aqui por quê? Para devolver para o pai aqui do R o neto dele, né? Agora que ele perdeu o filho, então ele fica com o neto, com o descendente, certo? É a mesma ideia, tá? Esse return AUX, vou pular dois aqui. Esse return AUX aqui é para que na volta da chamada recursiva faça essa conexão aqui, ó. Esse carinha, que era o pai do R, aponte para cá. Mas eu não consigo fazer isso diretamente porque eu nem tenho apontador para esse cara. Eu vou confiar na volta da chamada recursiva para isso. Quando voltar a chamada recursiva, né, quando essa chamada voltar, ó, o que aquele cara tem? Ele tem uma atribuição. Então ele vai receber o apontador do alto, vai atribuir no filho direito dele e vai dar tudo certo. Então, ok? Essa amarração eu fiz por aqui. Eu tenho, pelo mesmo motivo, né, eu tenho que dar ou diminuir a altura, porque houve uma diminuição da altura dessa subárvore, né? Pensem comigo aqui, ó. Deixa eu usar uma outra cor para destacar. Um verdinho aqui, ó. Essa subárvore, que era filho direito desse cara aqui, do pai do R, tinha uma certa altura. Quando eu jogo o R lá para cima e emendo direto aqui, ela perdeu um nível, né? O cara agora está apontando, ela ficou mais baixa. Então por isso que se diminuiu a altura igual a 1. Tudo bem até aí? A gente está quase arrumado o caso 3. Falta o quê para ele estar totalmente arrumado? Falta arrumar o pai do alvo. Com o pai do alvo a gente ainda não conversou. Tá? E não adianta dar return, porque o alvo está lá em cima, a função recursiva do alvo está lá em cima. Né? O return AUX vai conversar com a função recursiva que estava apontando para esse carinha aqui. Então, como que eu faço isso? Eu uso o alvo agora com um novo significado. Né? Eu não mudei o nome da variável, porque não dá para mudar, e não quis usar uma outra variável. Poderia, mas usei o próprio alvo agora para salvar o R. Então, o R não quer tomar a posição Perdão, o R não foi o cara que eu encontrei. Esse R aqui, né, o maior elemento do subárvore, não foi o cara que eu encontrei que vai tomar a posição do alvo. Eu guardo nessa variável asterisco P alvo aqui, que não é modificada toda vez. Ela só foi modificada uma vez até agora, inclusive, né? Eu guardo nela o endereço do R. Isso aqui está confuso, porque essa foi a parte do código que eu tive mais cuidado na hora de fazer. Até mais do que rebalanceamento, confesso. Tá? Esse caso 3 é chatinho. Tá ok por enquanto?
Eu vou voltar lá para o caso 3, porque daí a coisa se amarra melhor. Então, vamos só recapitular aqui para eu poder voltar para lá com vocês estando cientes. O que a gente fez aqui foi, numa jogada só, trocar o alvo lá de cima com o R, que é o maior elemento da subárvore esquerda dele. A gente trocou, já removeu o alvo e já avisou o pai do R que a subárvore dele diminuiu. Né? Apontou o AUX e avisou que diminuiu. Só está faltando ir lá para cima, na hora que a gente voltar lá para cima, onde estava o alvo, a gente avisar o pai do alvo. É por isso que eu tinha pulado esse pedacinho aqui. Eu lembro que eu falei, opa, isso aqui eu volto a contar para vocês depois? Vamos manter isso em mente. A recursão tem disso. Você tem que acreditar no que a função faz para saber como processar ela. Então, vamos olhar para isso aqui agora, para essa chamada recursiva, com esse olhar. Ó. Essa é a primeira chamada recursiva pós-identificação do alvo. É a primeira chamada recursiva após identificação do alvo. O que eu espero que ela faça? Que ele estava implementando até agora, inclusive. Eu espero que ela encontre o maior elemento da subárvore esquerda, né? Porque na subárvore esquerda, eu passei para ela a subárvore esquerda. Ela vai encontrar o maior elemento daquela subárvore e vai me devolver em P-alvo o novo nó, o nó que substitui o alvo. Ela recebe em P-alvo, ela leva o alvo. Quando ela volta, ela vai devolver para mim o nó que vai substituir o alvo. Por isso que essa atribuição aqui é importante. Tá? Porque ela está guardando no P-alvo o cara que vai substituir o alvo. E o que eu faço assim que ela volta é levar isso em consideração. Eu falo, então tá bom, então R é o P-alvo agora. O R dessa chamada. Esse R aqui, ele apontava para o alvo original. E quando eu faço essa atribuição que eu estou destacando, ele está apontando para o cara que voltou, o cara que substituiu o P-alvo. Tá? E daí eu marco que eu desci à esquerda, porque foi para onde eu desci, né? Isso é normal, sempre que eu faço uma chamada, guarda para onde eu desci. E o R pointer ESC aponta para o AUX, tá? Porque isso continua sendo verdade. Né? A raiz da subárvore à esquerda voltou no AUX. Isso não mudou. É só que eu não adianta atribuir para o alvo. O alvo nem existe mais. O alvo original, melhor dizendo, né? Eu tenho que atualizar. Tem que falar, opa, agora esse cara aqui recebeu o substituto dele. Ok? Essa é a parte, para mim, pelo menos, é a parte mais confusa. Então, se tiverem dúvidas, tal, podem perguntar. Uma das coisas que torna isso confuso é que são chamadas recursivas, são chamadas da mesma função em momentos diferentes. Né? Quando eu estou aqui, né, falando dessa outra chamada que chegou nesse cara aqui, o R é o cara por quem eu quero trocar o alvo. Né? Quando eu estou nesse ponto aqui, né, na chamada que tinha identificado o alvo, o R, olhem aqui, ele era igual ao alvo. Foi a chamada em que eu identifiquei o alvo. Mas como eu sei que após a chamada recursiva fazer o trabalho dela, após essa chamadinha que fez o trabalho dela, o alvo já foi eliminado e quem está apontado por P-alvo é o substituto dele, essa atribuição faz sentido. Né? Vejam que curioso. Se eu não soubesse do que essa remove AVL faz, essa atribuição não faz nenhum sentido. Né? Você olha e fala, poxa, mas você guardou R no alvo para agora guardar alvo no R. Nenhum sentido. Mas faz, porque o que foi não é uma coisa que voltou. A função recursiva fez o trabalho dela. Identificou o cara, fez a troca e me avisou por quem ele trocou por essa variável. Lembra? Essas variáveis estão sempre ali para fazer a comunicação, as variáveis passadas por referência, fazer a comunicação entre chamadas. Aqui, lá na frente, olha, nesse ponto do código, eu só sei com quem que eu quero trocar porque o alvo, a variável o alvo estava me guardando isso. Quando a chamada volta, é a mesma ideia, só que complementar. Eu só sei por quem eu troquei, porque ela está guardando o endereço do R. Confesso, se eu quisesse ter um código um pouquinho mais dispendioso, mas talvez um pouco mais didático, eu podia não usar P-alvo na volta e ter uma outra variável que eu não tinha usado até esse momento, um outro parâmetro, chamado, sei lá, P-substituto. E daí ficaria mais claro. Né? Olha, na descida eu guardo o alvo na ida, e lá essa atribuição aqui, por exemplo, né?
seria P substituto recebe R. Para ficar a semântica ficaria um pouquinho melhor. Eu só não quis gastar uma variável a mais na hora que estava implementando, mas é essa a ideia. Na ida, essa variável está guardando o alvo. Na volta, está guardando quem substituiu. Ok? O endereço inicial desse environment. Calma, aqui? Porque eu não coloquei endereço. Ah, você fala na hora de passar por. Ah, é porque ele já é um apontador. Né? Aqui, ó, deixa eu voltar até para destacar onde que dá essa diferença, né? Ó. Quando eu estou passando o primeiro, ó, o alvo aqui, ele não é apontador de apontador de nó, ele é só um apontador de nó. E eu espero receber apontador de apontador. Então, por isso, nessa primeira vez, eu tenho que passar o e-comercial. Opa, esse e-comercial, certo? Agora, o parâmetro p-alvo, ele já é apontador de apontador de nó. Então, eu passo ele próprio. Ele já é o que se espera. Já está no nível de direção de ponteiro adequado. Deixa eu ir amarrando as coisas aqui com vocês. Ó. Então, isso aqui é o que acontece, tá, na volta, logo depois da volta de chamada recursiva, quando daquela chamada recursiva em que a gente identificou o alvo. Vamos só ser felizes aqui com a recursão. A recursão envolve você acreditar que ela faz o que ela promete. Então, eu suponho que ela trocou, e aqui eu estou só arrumando a casa, né? Terminando de substituir esse nó aqui pelo alvo, pelo cara que ele identificou lá embaixo. Pode falar. Perdão, fala de novo? Você fala essa atribuição aqui? Me ajuda para eu entender melhor a dúvida. Onde você acharia que eu poderia colocar ela? Calma, estou perdido, desculpa. Peraí, deixa só eu rabiscar para a gente ter certeza que está no mesmo do código. Então, tem, tem essa chamada recursiva, é essa que está seguindo. Ok, fiz essa chamada recursiva. Ah, da outra aqui. Ah, ok, pode falar. Qual atribuição? Eu estou meio perdido, desculpe. Perfeito, perfeito, essa aqui, né? Ah, não, não é a mesma atribuição, não. Deixa eu destacar, o desenho está muito poluído. Deixa eu tentar fazer uma versão desse cara aqui menos poluída e tentar diferenciar essas coisas. Ó, vamos imaginar que esse aqui, para a gente ter o mínimo de elementos que a gente precisa aqui. Esse aqui é o pai do R. E eu vou fazer assim, para a gente focar no desenho e depois eu volto para o código. Perdão, esse é o pai do alvo. Tá? Vamos supor que eu desci à direita, podia ser à esquerda, não tem problema. Aqui é o momento que eu identifiquei o alvo, guardei aqui na variável auxiliar, falei, ó, esse é o alvo. Certo? Daí vem essa chamada recursiva aqui, que desce à esquerda, e depois começa aquela sequência de chamadas recursivas descendo à direita. Eu vou supor que ela desceu uma vez só para ficar curtinho aqui pra gente. Tá? Então, daí veio isso aqui. Quando eu chego nesse nó aqui, eu estou naquele outro ponto do código. Aí beleza, né? Vamos lá. Esse cara aqui, só para complementar, ele tem filho direito. E esse cara aqui, ele tem null aqui, mas ele pode ter filho esquerdo aqui. Certo? Vamos dar nomes a esses carinhas aqui. Eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Voltando para o zoom normal para eu poder vincular com o código. Só para confirmar que o alvo é. Quando você acha o alvo é. Quando eu acho o alvo é o R. Naquele nível, era o R. É que eu não pus R aqui porque a gente está brincando entre vários níveis, então cada hora o R é um, mas tem razão. Quando eu acho, ele é o R. Então, esse aqui é o alvo e esse aqui é o substituto. Né? Eu não tenho uma variável que chama isso, mas eu vou só identificar assim, né? Esse aqui é o substituto. É o cara que vai trocar pelo alvo.
Por que eu peguei esse A aqui, ó? Que eu quis dar nome, né? Quando a gente vem para cá, ó, esse é o A e esse é o B. Essa, quando eu salvo AUX recebe R.ESC, eu estou salvando o endereço do A. E quando eu dou return AUX, eu estou fazendo essa setinha aqui. Eu vou fazer ela em azul para destacar essa setinha que estava em roxo aqui. Né? É isso, ou melhor, estou fazendo parte dela. Né? A outra parte vai ser a atribuição lá na volta, mas é isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou avisando o cara que tinha vindo antes dessa chamada que o filho dele agora mudou. O filho dele agora é o A, já que quem era o filho dele foi movido. Tudo bem até aí. Esse return AUX ele não faz isso sozinho, mas note o que a gente faz sempre que a gente faz uma chamada recursiva. Ó. Todo lugar que eu chamo remove AVL, eu dou uma atribuição para o filho daquele nó. Ó. E sempre consistente. Ó. Se eu descer à direita, eu vou atribuir para subir a árvore direita. Se eu descer à esquerda, acho que se eu ver aqui para cima vai ter o caso da esquerda. Vai, ó. Se eu descer à esquerda, eu atribuo para o filho esquerdo. Isso quer dizer, porque é uma remoção, né? Ela não é só uma busca, ela pode mudar alguma coisa. Se ela mudou a raiz daquela subárvore, né? Eu estava lá feliz, o R apontava para uma subárvore, vamos por a esquerda aqui, né, que eu estou dando exemplo. Ele apontava para essa subárvore. Mas o nó para o qual ele apontava pode mudar. Pode ser que ele seja removido, pode ser que para rebalancear ele troca, né, faz aquele giro, e quem é a raiz da subárvore mudou. Pode ter mudado. Então, essa atribuição aqui é para pegar o cara certo, vamos dizer. Né? E recursão tem dessas coisas, tá? Eu sei que é confuso, recursão não é trivial mesmo. Eu suponho que a função fez o que ela me promete lá embaixo para eu confiar nessa atribuição que eu estou fazendo aqui. Eu estou supondo que ela me devolve a raiz da nova subárvore. Então eu tenho que, em todos os casos, vocês percebem que eu sou cuidadoso. Eu sempre termino com um return que está devolvendo a raiz daquela subárvore. Nem que seja nulo. Se a subárvore ficou vazia, eu devolvo o número. Eu tenho que devolver consistentemente. Porque daí, quando eu chamo a função recursiva, eu posso confiar que essa atribuição não está trocando o certo por bobagem. Né, na atribuição, não. Ela está trocando o que era antes pelo que é agora. O que é agora pode até ser a mesma coisa. Né? Pode ser que mude, não quer dizer que sempre vai mudar. Mas eu estou sempre atualizando corretamente. Se mudou, eu atualizei. Faz sentido? Professor, mesmo com as alterações, ainda se mantém a questão de organização nova pai, tornando os nossos superiores. Esse cuidado, toda a atribuição, tudo é para não perder nenhuma amarração. A gente está mantendo todas elas. Todas as conexões pai e filho ali, a gente está mantendo todas elas. O que a gente não está mantendo ainda é balanceamento. Isso a gente não viu. Mas toda a amarração da árvore, se fosse, vamos dizer, se fosse só para fazer uma remoção de uma árvore binária, sem a propriedade AVL, estaria mantendo tudo. Ó, deixa eu continuar só aproveitando a sua dúvida, só para fechar. Então, esse AUX aqui foi para amarrar esse A ali. Agora, quando eu volto para cá, eu não estou amarrando o A. O que está acontecendo é, esse remove AVL, ele foi para R.ESC, ele foi, deixa eu colocar, assim, eu vou colocar em azul aqui, ó. Esse R.ESC é isso aqui. Tudo bem? Porque nesse ponto, esse é o ponto que eu identifiquei o alvo, né? Se a gente voltar no código rapidinho, ó, essa é a chamada recursiva, aqui, em que o alvo é justamente o R, né? Que foi até a sua pergunta. Acho que você perguntou isso, né? Então, esse R.ESC é essa setinha azul aqui. Não é do A que ela está falando. E pode ser que essa subárvore como um todo teve que mudar. Eu não sei, né? Essa é justamente essa lógica que eu estou falando. No meu desenho, a mudança foi ali embaixo. Mas primeiro, eu não tenho certeza que foi ali embaixo, por isso que eu falei que tinha mais de um caso. Mas mesmo que foi ali embaixo, nada me impede que por causa dessa mudança de fazer uma rotação e esse cara trocou de posição. Né? Pode acontecer. Então, o negócio é essa atribuição aqui, né, eu estou guardando no AUX a nova raiz dessa subárvore, pós-mudança. Quem é essa raiz? É só a função recursiva que sabe me dizer, porque eu não sei todos os trabalhos que ela teve que fazer lá. Né? Mas por isso que eu estou atribuindo aqui. Né? Para que daí o R, né, ele de fato tem que ser substituído. Então,
Eu sei que fica um pouco confuso, porque se a gente voltar para cá, talvez tenha sido até uma origem da sua confusão. Eu estava guardando no R pointer ESC o filo esquerdo do alvo. Você podia pensar, pô, então já tá guardado. Se nada mais mudasse, você teria razão. Mas como eu não sei, né, entre essa troca que eu faço aqui e vou colocar em outra cor para destacar, e a subida da recursão, pode ser que essa árvore mude, pode ser que no meio do caminho ela mude quem é a raiz ali. Então por isso que isso aqui não é suficiente. Tá? Tudo bem? Fez sentido, gente? Então, realmente um esforço que a gente tem que fazer de assim, cada R está falando de um ponto diferente do código. Como é um monte chamado recursivo, você tem que sempre pensar, quando eu falo do R, filo esquerdo do R, filo direito do R, qual R que eu estou falando? Tá? É a raiz, qual sub-árvore ali. Dá um pouco de confusão mesmo. Ok, vamos lá, senão eu não vou conseguir chegar no rebalanceamento. Então deixa eu vou dar um salto com vocês aqui. Deixa eu voltar só no contexto. Então, ó, estávamos no caso 3, tá? Eu vou comentar com vocês só um detalhe aqui, ó. Eu marquei aqui erro perigoso, tá? Esse aqui é um erro típico, se não é um erro, vamos dizer, de lógica, é um erro de linguagem. Essa atribuição aqui deveria ser equivalente a isso aqui, seguido de R recebe P alvo. Tá? Perdão, não é equivalente a isso, mas devia. Não, isso mesmo, devia ser equivalente ao que a gente fez ali, porque lembra que o P-alvo, na volta da recursão, estava apontando para o R. Acaba que não é. Tá? Quando eu tentei usar desse jeito o código, por isso eu não apaguei e marquei para comentar com vocês, dava bobagem, ele atribuía para uma posição de memória inválida. Por quê? Isso não tem a ver com algoritmo e estrutura de dados, mas vocês estão fazendo computação, né? Então as coisas se conectam. Tem um negócio chamado compiladores. Né? Ele tem que interpretar a linguagem de algum jeito. E pelo que eu percebi pelo erro que deu, ele primeiro resolve essa expressão, depois ele resolve essa chamada recursiva e depois ele faz a atribuição. Isso quer dizer que quando eu volto e o P-alvo foi atualizado, ele não atualiza aqui, porque ele já resolveu antes. Então ele está apontando para o filo esquerdo do P-alvo antigo. E daí deu um monte de bobagem no meu código. Então um detalhezinho de como o compilador interpreta a linguagem, né, porque ele resolveu isso aqui antes, ele já tinha calculado, para onde que vai essa atribuição? Para tal endereço. Quando o P-alvo mudou, ele nem tomou nota, ele estava falando do P-alvo antigo. Por isso que eu tive que fazer em 2 etapas. Tá? Então, fica essa curiosidade de linguagem para vocês que às vezes acontece. 2 coisas que acontecem, às vezes, com códigos logicamente perfeitos. Um erro de linguagem como esse, ou erro numérico. Estou fazendo as contas perfeitas aqui, de repente é uma divisão por zero. Mas não é uma divisão por zero. Mas a sua representação não é infinita, né? Então, às vezes, um número muito perto de zero perdeu-se na representação que não é. Eu não consigo representar reais no computador, né? Eu represento aproximações deles. Então, por erro numérico também. Tomem cuidado com isso, tá? São erros que a gente tem que aprender a pegar também, que não é só a lógica do código que conta. Tá legal. Então, estamos fechando aqui. Então, ó, o caso 3 está praticamente fechado. Né? A gente viu o que faz lá na descida e a gente viu o que faz aqui na hora que trocou o alvo com o substituto do alvo. Eu devia ter chamado de substituto, se didático teria ficado melhor. O que eu falei que faltou para vocês? Que esse caso aqui, ó, em que eu tenho dentro desse if, é o caso mais comum, em que eu desci à esquerda e depois eu desci vários níveis à direita e fiz a troca. Acontece que pode ser que eu tenha algo assim, eu não vou explicar passo a passo, por restrição de tempo, mas pode ser que eu tenha algo assim, ó, esse é o alvo, eu desço à esquerda dele, na chamada lá atrás, desci à esquerda dele, e logo de cara, aqui é null. Então esse é o maior elemento da minha sub-árvore esquerda. Ainda que tenha gente para cá, tá? Pode ter, mas esse é o maior elemento. Daí eu tenho que trocar esses dois aqui. Tá? E daí não vai ser o mesmo código de quando eu tenho que trocar um descendente dele, a coisa fica um pouquinho diferente. Então, esse quiz aqui eu deixo para vocês verem, está até o mesmo quiz, tá? Porque é o if e o complemento, o if e o else da mesma condição. Basicamente, isso aqui é um jeito de verificar se o cara que eu encontrei, se o substituto que eu encontrei é o meu filho esquerdo ou não. Tá? Se ele não for o meu filho esquerdo, ele é um neto à direita do meu filho esquerdo. Daí eu troco desse jeito. Se ele for o meu filho esquerdo, a troca é um pouquinho diferente, eu troco desse jeito.
Esse código é parecido com o anterior com as nuances, porque mudou a situação. Então, com a figurinha aqui, eu confio que vocês consigam entender isso aqui, tá bom? E daí, felizmente, uma hora tinha que chegar, passou tanto aquele bloco inicial que eu falei para vocês, né, da busca, quanto o bloco do pega maior. E a gente fez a remoção, né, a remoção base lá. Agora tem que fazer rebalanceamento.